Olá, galerinha. Vamos aqui dar continuidade ao teste de McNemar no nosso curso de tópico de estatística não paramétrica. Então, na parte 2 desse teste, nós vamos estar mostrando agora um método prático que vai funcionar para grandes amostras, ou seja, quando você já tem um tamanho de amostra suficientemente grande, você vai ter um método que vai aproximar os resultados da distribuição binomial que nós vimos no vídeo anterior, tá certo? Então, vamos começar pegando o exemplo do vídeo anterior, mas vamos usar agora a aproximação para grandes amostras. Bom, é mais interessante que você tenha assistido o vídeo anterior para ter visto toda a discussão que nós fizemos sobre o teste de McNemar, mas caso você não tenha assistido, né, basicamente nós temos aqui um problema em que foi feita uma pesquisa com algumas pessoas que sentiam dor, e obviamente você precisava de um controle, pessoas que não sentiam a dor, né? E você fez um determinado tratamento para essa dor e observou as pessoas que mudaram de comportamento, ou que mudaram de situação depois desse tratamento. Então você tinha aqui 16 pessoas que começaram com a dor e terminaram com dor. Você teve 34 pessoas que tinham a dor no início, mas depois do tratamento a dor sumiu, né? E por algum motivo você tinha pessoas que não tinham a dor e passaram até a dor, 20 pessoas, né? E outras que não tinham a dor e continuaram sem a dor. Então, nesse tipo de situação, a gente quer averiguar o seguinte, a gente quer averiguar se o tratamento teve eficácia. Né? Basicamente, você tem um tipo de correlação entre o que acontece antes e depois desse tratamento. Nesse tipo de situação, você não pode aplicar o teste de Q quadrado, e aí aqui muita gente erra porque pega uma tabela de dupla entrada e já aplica o teste de Q quadrado. Você não pode, por quê? Porque essas variáveis aqui, elas estão correlacionadas, né? Nós estamos aqui pressupondo que essas medições elas são feitas no mesmo indivíduo. Então, obviamente, o que o indivíduo, a resposta depois, ela tem uma correlação com o que você viu antes no indivíduo. Então, tem uma certa correlação aqui. Então, toda vez que essas variáveis aqui estão correlacionadas, elas são nominais e são correlacionadas, nós vamos falar do teste de McNemar. Outra coisa importante também é que nós estamos observando aqui sempre uma variável binária, tá certo? Então, o elemento aqui, ele tem ou não tem a dor. Depois, ele tem ou não tem a dor. Então, nós estamos trabalhando com uma variável nominal binária. Bom, o que a gente viu no vídeo anterior? Que para responder, a gente vai testar a hipótese nula, né, de que a probabilidade do indivíduo ter mudado de dor para a ausência de dor, que a gente chamou aqui a célulazinha de B, né? Então, essa probabilidade B e a célulazinha C aqui, se a gente não chamasse aqui de A, B, C, D, essa probabilidade em B seria a mesma probabilidade em C, que seria igual a 1/2, isso caso o tratamento não tivesse efeito. Ou seja, se o tratamento não tem efeito nenhum, aleatoriamente os indivíduos eles se distribuem nessa tabela. Então, e esse aleatório com probabilidade de 50%, na verdade, né? Então, significa que haveria uma possível tendência desses dois valores aqui, ó, que estão aqui nessa diagonal secundária, deles serem idênticos, isso se o tratamento não tivesse efeito. Por quê? Porque se o tratamento não tivesse efeito, uma pessoa que não tinha dor passaria a ter, aleatoriamente, e uma pessoa que tinha dor e teve ausência de dor, isso deveria ter acontecido por mera acaso, como se jogasse uma moeda. Eu vou jogar a moeda, você agora deixou de ter a dor. Joguei a moeda de novo, você passou a ter a dor. Isso, então, indicaria que o tratamento não teria efeito. Então, em outras palavras, né, nós queríamos verificar aqui se essas duas probabilidades eram idênticas, que implicaria que o tratamento não teria efeito. Nós vamos falar hoje, tentar falar agora nesse vídeo, na verdade, de um método prático, ou seja, você fazer algumas contas mais rápidas, mas isso só vai valer para grandes amostras. Ok? Então, vamos aqui à tabela geral. Se você observar aqui a diagonal secundária dessa tabela, onde tem essas observações, para grandes amostras, né? Para grandes amostras, essa quantidade aqui, a diferença entre os dois para grandes amostras, né? Sob H0, obviamente, sob H0, essa diferença dividida pela raiz quadrada da soma desse total de dados aqui, vai ter uma distribuição normal padrão. Vou colocar esse símbolozinho aqui que é para grandes amostras. Então veja, pessoal. Para grandes amostras, esses valores observados, a diferença dos valores observados aqui, subtraído pela raiz quadrada da soma desses valores observados, tem uma distribuição normal padrão. Isso nós vamos demonstrar em outro vídeo. Então, você poderia utilizar a normal padrão para fazer o teste de hipótese, né, sob H0, de que essas probabilidades ali seriam iguais a meio ou não. Tá certo? Então, você pode usar a normal padrão, mas o mais comum é você
usar a distribuição de Qi quadrado. De que maneira? A teoria estatística garante que quando você pega uma variável aleatória normal padrão e eleva ao quadrado, você cai numa distribuição de Qi quadrado, olha só, com 1 grau de liberdade. Então isso aqui é garantido pela teoria estatística, tá? Quem quiser estudar mais a fundo teoria estatística, fazer um curso de inferência, né? Aí é outra situação. Então, quando você pega aquela normal padrão, que trabalha com aqueles valores observados, eleva ao quadrado, você cai numa distribuição Qi quadrado com 1 grau de liberdade. E aí, esse é o resultado que é mais, essa é a forma que é mais utilizada, né, pelo teste de McNemar. Então, nós vamos chamar isso aqui de o Qi quadrado de McNemar. Calculado, ok? Então, Qi quadrado, quer dizer, se você fizer essa continha, você cai numa distribuição de Qi quadrado. Aí, na verdade, vocês vão observar, provavelmente aí na literatura, em alguns sites, que o pessoal desenvolve essa contazinha aqui, ó, e aí a conta fica da seguinte maneira. Você pega essa diferença em cima aqui, do valor O12 menos O21, eleva ao quadrado, e aí esse quadrado aqui mata essa raiz de baixo, aqui embaixo você passa a ter O12 mais O21. E isso tem uma distribuição de Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Observe que isso é totalmente intuitivo, né? Você quer testar se essas coisas são, se essas duas variáveis aqui, ó, você quer testar se esses dois valores eles estão muito distantes ou não. Então você faz uma diferença entre eles. O quadrado de uma coisa grande é grande, o quadrado de uma coisa pequena é pequeno. Bom, mas é pequeno em relação a quem? Em relação ao total que está na diagonal. Então essa fórmula, embora ela venha da teoria estatística, ela tem toda uma intuição, ela é bem intuitiva, né? Ou seja, você quer testar se essa diferença entre os valores observados lá é grande. E você compara isso de que maneira? Faz por uma distância quadrática e comparando, obviamente, com o total que está na diagonal secundária. Então essa é a fórmula prática que vai aparecer aí em maioria dos livros, na internet, na literatura estatística, para fazer o teste de McNemar. Só tem um detalhe, essa relação ela só é válida para grandes amostras, porque para grandes amostras, essa quantidade aqui de dentro tem uma distribuição normal 0,1. Em outros vídeos nós vamos fazer a demonstração mais teórica. Bom, vamos fazer então um exemplo aqui agora. Você pega os elementos que estão aqui nessa diagonal e basicamente o que você faz, o que é a estatística do teste, né? A estatística do teste de McNemar, o Qi quadrado de McNemar, vou chamar aqui só de M, tá? Ele é simplesmente, você pega essa diferença, 34 menos 20, eleva ao quadrado e divide pelo total que está nessa diagonal, que no caso seria 34 mais 20. Então é bem facinho de fazer, ó. Na prática, se você tem grandes amostras, você vai ter um resultado bem tranquilo de fazer aqui as contas. E aí, executa essa conta, que dá 3,63 aproximadamente, e você quer saber o quê? Você quer saber se isso aqui, então quer dizer, se essa distância aqui quadrática, ponderada pelo total de 3,63, se isso já é suficientemente grande, tá certo? Para você rejeitar ou não a hipótese H0 de que o tratamento não teve efeito. Bom, então para isso você vai usar o quê? Você vai usar a distribuição de Qi quadrado com 1 grau de liberdade, tá certo? Porque o Qi quadrado calculado de McNemar, ele tem uma distribuição de Qi quadrado. Então, olha só, o Qi quadrado calculado de McNemar, ele tem uma distribuição teórica de Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Então você vai na distribuição com 1 grau de liberdade, aí tem duas maneiras. Uma, você olhar na tabela um valor tabelado e observar se esse valor é maior do que o valor tabelado ou não. Isso eu estou pensando aqui num teste unilateral à direita, ok? E um nível de significância de 5%. Eu não coloquei aqui, vou colocar aqui 5%. E a hipótese alternativa nossa, H1, vai ser que a probabilidade em B é maior do que a probabilidade em C. Tá? Igual nós fizemos no vídeo anterior. Então você vai observar se esse valor aqui é maior do que um Qi quadrado tabelado dentro dessa tabela. E se você fosse fazer à mão, né, que normalmente não vai ser o mais recomendado, mas para a gente treinar, sim. Ou você encontra o p-valor, né? Ou você usa o Excel e encontra o p-valor ou encontra o valor tabelado, tá bom? Bom, então você pode usar aqui o 3,63 e encontrar o p-valor. Vou mostrar como é que encontra o p-valor pelo Excel. Bom, pelo Excel você vem aqui em estatística, né? Busca a distribuição, nesse caso de Qi quadrado, aqui ó, distribuição de Qi quadrado. Você vai digitar na distribuição de Qi quadrado o valor de 3,63 e o grau de liberdade da Qi quadrado é igual a 1. Você vai colocar verdadeiro. Lembrando que quando você coloca aqui o conectivo verdadeiro, você está dizendo para o programa encontrar a área até chegar no 3,63, ok? Então essa área deu de 0,9432. Como você quer o p-valor, você quer a área
para frente. Então, você igual a 1 menos essa área. Menos essa área, você obteve aqui o p-valor de 0,0567. Então, essa área aqui para frente, né, a frente aqui, ó, de 3,63, ela deu um resultado que é o p-valor de 0,0567, ou seja, 5,67%. Observe que se você estivesse trabalhando ao nível de significância de 5%, neste caso, você não rejeitaria H0, tá certo? Não rejeitaria H0. Aí você pergunta, professor, mas no vídeo 1, nós rejeitamos H0. Quando a gente usou o teste da binomial. Ora, lá o teste é exato, né? Então eu ficaria com o teste exato, tá certo? Quando você usa a distribuição assintótica, é levada para grandes amostras. Significa que se você tiver aqui um valor suficientemente grande, provavelmente esse p-valor não vai diferenciar muito do p-valor exato, tá certo? Mas quando essa amostra aqui não é suficientemente grande, né, eu fico com o p-valor exato, porque aí é mais razoável, que há alguma diferença. Então, observe também que esse p-valor deu bem pertinho dos 5%, né? O outro tinha dado um pouco atrás, esse deu um pouco à frente. Por quê? Porque quando você usa o teste de McNemar fazendo desse maneira, você está fazendo um teste aproximado, um teste para grandes amostras. Tem que lembrar disso, tá ok? Então, a outra maneira é você entrar numa tabela e observar o valor tabelado. Provavelmente o valor tabelado na Q quadrado com 1 grau de liberdade, vamos ver lá, vamos buscar uma tabela da Q quadrado e achar esse valor. Então, se você entrar na tabela de Q quadrado aqui, ó, com 1 grau de liberdade e o nível de significância de 5%, você vai ter um valor tabelado de 3,84. Então, Q quadrado tabelado, nós encontramos aqui igual a 3,84. Então, a outra maneira de concluir seria o seguinte, como Q quadrado tabelado é igual a 3,84 e esse valor aqui, ó, que é o Q quadrado calculado, é menor do que o tabelado, né? Não rejeita-se H0. A conclusão é a mesma, obviamente, se você fez pelo Excel ou se você fez por uma tabela, aí, se você estivesse fazendo o cálculo à mão. De qualquer modo, pessoal, esse aqui é sempre um teste aproximado, porque ele está pressupondo sempre que as amostras são grandes, tá bom? É claro que se a amostra é suficientemente grande, ele não vai divergir muito do teste exato. Então, como vocês puderam observar, é fácil, né? Não é difícil fazer o teste de McNemar. Você faz essa continha, entra na Q quadrado, se você estiver fazendo manualmente, busca o tabelado. Se o calculado for menor que o tabelado, não rejeita esse H0, né? Ou busca-se o p-valor, utilizando algum programa estatístico. Na verdade, na prática, nós vamos usar um programa específico para fazer o teste de McNemar e tudo vai sair com um clique. Então, eu estou fazendo essa situação aqui para aqueles que desejam fazer à mão, observar os resultados, a saída, de onde vêm os resultados, e aí fazer dessa maneira, tá bom? E para finalizar, nós vamos falar da correção de continuidade de Edwards em 1948. McNemar propôs o teste em 1947. Edwards propõe uma correção de continuidade. Por quê? Porque esses valores que você está observando aqui, eles são discretos, são contagens. E como eles são contagens, você está modelando assintoticamente por uma distribuição contínua, que é a normal, ou aqui quadrado, que também é contínua, né? Você tem sempre uma perda de informação aí. Então, a correção de continuidade de Edwards é para fazer essa correçãozinha entre o que é discreto e o contínuo, né? Quando você faz a aproximação de uma coisa discreta por uma variável contínua. Então, como é que é a correção de Edwards? Então, pessoal, a correção de continuidade de Edwards é muito similar à estatística de Q quadrado de McNemar. Ele pega só aquela continha de cima e coloca aqui o menos 1. A justificativa para isso a gente vai mostrar em outros vídeos, que basicamente está no artigo de Edwards, né, toda essa justificativa aqui dessa correção de continuidade. Mas lembrando que, o que é a correção de continuidade? Isso que você está observando aqui, ó, são valores discretos, são contagens. E você está usando uma distribuição contínua para aproximar uma variável discreta. Então, faz essa correção de continuidade para tentar achar um valor mais razoável para essa aproximação ainda. Então, sob H0, o Q quadrado de Edwards tem uma distribuição assintótica também, Q quadrado com 1 grau de liberdade. Em outras palavras, você pode repetir a mesma conta que nós fizemos anteriormente, né, só que agora com essa pequena correção aqui, que é colocar esse menos 1 aqui dentro dessa relação. Quando você faz essa conta, você cai de novo numa distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade. A gente já tem alguns resultados para essa distribuição, né? Vamos fazer então isso para o nosso exemplo. Bom, então vamos lá. Você vai pegar o valor O12, que é 34, vai fazer a mesma diferença, 34 menos 20, só que você vai subtrair em módulo, faz o módulo, isso aqui subtrai de 1. Eleva esse resultado ao quadrado, e aqui embaixo é 34 mais 20,
da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, o que você vai ter aqui em cima agora? Você vai ter 34 menos 20 dá 14, 14 menos 1, 13. Então, aqui você vai ficar com 13 ao quadrado, dividido por 54. E o Qi quadrado de Edward, então, é igual a 3,12. Bom, e aí você vai comparar isso aonde? Numa distribuição de Qi quadrado com 1 grau de liberdade. Então, a gente já tinha visto anteriormente que para 5%, o Qi quadrado com 1 grau de liberdade tabelado era 3,84. Nesse caso, deu 3,12, que deu menor do que o 3,84. Então, 3,12 está aqui. Ó. Se você estiver usando uma tabela, você caiu na região de aceitação da hipótese. Então, nesse caso, né, como o Qi quadrado calculado ele é menor do que 3,84, que é o Qi quadrado tabelado a 5%, nós não rejeitamos H0. Nós não rejeitamos H0. Bom, claro, você também poderia ter pego o p-valor, né? O que é o p-valor nesse caso? O p-valor é essa área daqui para frente, ó. P-valor é essa área daqui para frente, que claramente vai ser maior do que 5%, né? Se aqui é 5% em 3,84, daqui para cá é 5%. Bom, como é que você encontra o p-valor no Excel? Vamos lá. Você vai lá em funções, busca a estatística, busca a distribuição de Qi quadrado, novamente. O nosso x, nesse caso, é o 3,12. A Qi quadrado tem grau de liberdade 1. Vou colocar aqui o cumulativo verdadeiro. Lembrando que o cumulativo verdadeiro ele vai dar a área atrás, né? Ou seja, a probabilidade de ser menor ou igual que 3,12. E aí deu 0,9226. O que é o p-valor? É 1 menos isso, né? Ou seja, o p-valor aqui deu de 0,0773. Então, o p-valor de 7,73%, né, indicando também a não rejeição de H0 pela correção de continuidade. Na verdade, se você observar, ó, essa correção de continuidade, subtrai esse 1 aqui, significa que o resultado dessa conta ela vai ser sempre um pouco menor do que a conta sem a correção de continuidade. Em outras palavras, com a correção de continuidade, o teste será mais conservador em rejeitar H0, tá certo? Significa que quando ele rejeitar H0 aqui com a correção de continuidade, você tem um pouquinho mais de evidência, né? Do que quando você não tem a correção de continuidade. Por quê? Porque ele é mais conservador em rejeitar H0. Mas, de novo, nós fizemos então 3 situações. No vídeo 1, nós fizemos o teste exato, usando a distribuição binomial. No vídeo 2, neste vídeo, nós fizemos anteriormente o Qi quadrado de McNemar sem a correção de continuidade e não rejeitamos H0. E agora também continuamos não rejeitando H0. O que acontece? É preferível sempre o teste exato. Tá, ok? Quando você tem grandes amostras, esses testes vão convergir, até os próprios softwares vão usar a teoria assintótica, ou seja, vão usar esses valores para o teste McNemar. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como fazer esse teste usando o programa R, e aí vocês vão ver que tudo é num único clique.